Feliz fim de semana para todos vocês. Beijos. Aqui, ó, minha esposa, como fez sucesso, agora tá aparecendo quase todo o vídeo, ó. Vamos falar aqui de alguém que não vai ter um final de semana feliz. Pelo contrário, tá tendo um final de semana depressivo. É o Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi preso de surpresa na semana passada. Vamos lembrar, ele não sabia que ia preso. Ele não tinha a menor ideia de que ele seria preso. Tanto é que ele tinha 270 mil reais na casa dele em espécie. Se ele soubesse que tinha qualquer chance de ser preso, não deixaria o dinheiro ali, não só pelo fato de que iam achar dinheiro com ele. Essa é a parte que muita gente não pegou. O dinheiro é apreendido. Imagina o cara que já tá sem receber salário, perdeu o cargo de deputado, já não é mais deputado, perdeu o foro privilegiado, tá gastando uma nota com o advogado, ainda perde quase 300 mil reais assim. Não era o plano dele. O Daniel Silveira foi preso e aconteceu o seguinte. No mesmo dia em que ele foi preso, aconteceu, coincidentemente ou não, uma delação do Marcos Duval. O Marcos Duval, ele arquitetou aquilo por algum tempo, viu? E aí eu vou falar, não foi uma coisa planejada com o Bolsonaro. Tanto é que a mudança dele de versões após ser ameaçado pelo Flávio mostra isso. O Marcos Duval falou numa live que ele ia provar numa entrevista para a Veja que o Bolsonaro o convidou para dar um golpe de Estado e tentou convencê-lo. Depois ele deu a declaração de que era o Bolsonaro, com mais detalhes aí, de que era o Bolsonaro e o Daniel Silveira. O Daniel Silveira o chamou para uma reunião. Ele deu muitos detalhes. E aí, realmente, essa parece a versão verdadeira. Por quê? Porque é a versão em que ele dá mais detalhes. Em que ele fala, olha, o Daniel Silveira me encontrou ali no saguão, aí ele ligou para o Bolsonaro, falei rapidamente, aí me chamou para uma reunião. Eu fui lá no estacionamento do palácio, tive que sair do meu carro, entrar num outro carro que era da guarda, porque esse carro ia passar a gente entraria sem deixar vestígios, sem precisar se cadastrar na guarita do Palácio do Alvorada. Quer dizer, ele dá todos os detalhes. Diz ele que o Bolsonaro e o Daniel Silveira falaram para ele gravar o Alexandre. Falou. Depois ele mudou a versão, depois de uma ligação que ele recebeu do Flávio Bolsonaro e muita gente no Senado naquele dia. O Senado estava lotado, porque era a primeira semana os senadores novos acabando de assumir, estava lotado também todo o Congresso Nacional de Deputados, tudo mais, todos os novos assessores assumindo também, então estava muito cheio. E todo mundo viu o Flávio Bolsonaro ligando para o Marcos Duval, e todo mundo viu o Flávio Bolsonaro gritando, e depois disso ele mudou a versão. Tá, o que acontece é que quando ele muda a versão que foi instruída pelo Flávio Bolsonaro foi uma versão que joga o Daniel Silveira na fogueira. Só ele. Bolsonaro nada, Marcos Duval nada, só Daniel Silveira na fogueira. Ou seja, você vai responder sozinho por essa aí, hein? Daniel Silveira tá preso. Ele não deu depoimento até agora. Essa é a estratégia do Alexandre de Moraes. Não deu depoimento. Por quê? Mas espera aí, Daniel Silveira. Espera, calma. Você tá preso mesmo, não tem muito o que fazer, não tem pra onde ir. Espera aí, aproveita e espera. Por quê? Porque ele tá deixando o Daniel Silveira em banho-maria, para que ele fique cada vez mais depressivo lá na prisão. Para a hora que ele falar realmente. Além disso, todos os dias o Daniel Silveira recebe a visita do advogado. Recebendo a visita do advogado, o advogado vai relatando a ele o que está acontecendo. Antes, ele tinha um advogado que era ligado ao Flávio Bolsonaro. Veja que muitos desses bolsonaristas têm advogados ligados à família Bolsonaro. É exatamente para que ninguém entregue o Bolsonaro. Parece que eles colocam alguma coisa, pegam no cangote os apoiadores, inclusive o Daniel Silveira, ex-deputados, para que eles não delatem o Bolsonaro nunca. O que acontece é que ele mudou de advogado depois. Daí ele estava numa boa relação com o Bolsonaro de fato deu indulto a ele. Às vezes que ele foi preso por ameaças que ele fez ao Supremo Tribunal Federal, não eram de crimes em conluio com outras pessoas, não tinha muito o que delatar, o máximo que ele podia falar é o Bolsonaro realmente quer golpe de Estado, coisa do tipo. E ele tinha o apoio incondicional do Bolsonaro nas outras vezes que foi preso, dessa vez não. E ele já foi avisado pelo advogado. No dia que foi preso, ele foi avisado, mudaram a versão, estão falando agora que foi você, sozinho. Aí ele já ficou para pensar, peraí, mas não foi isso. Porque veja bem, eu, Thiago, não sei o que aconteceu, você também não sabe exatamente o que aconteceu, mas podemos supor. Eu sei que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Você também sabe que ele queria e que ele tentou e fracassou. Agora, o Daniel Silveira se encontrou com o Marcos Duval e com o Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro não estava
querendo a conversa, que era tudo ideia do Daniel Silveira e que o Bolsonaro estava realmente, de fato, só escutando. Ideia do Daniel, hein? Não tem nada com isso, tá ok? Você acha? Não nasci ontem, você também não nasceu ontem. Sabemos que o Bolsonaro era o maior beneficiado de tudo isso, podia até ter medo de grampear o Alexandre, mas que pra estar lá na reunião, o Bolsonaro estava de acordo com o plano, até porque sabemos que eles contrataram o hacker antes. Aí, o plano agora de toda a família Bolsonaro, arquitetado pelo Flávio, e que fez o Marcos Duval mudar a versão e dar esse depoimento à polícia. E lembre-se, o que ele falou em entrevista vale? Vale. Mas o que vale mesmo é o que ele falou no depoimento oficial. No depoimento, ele entregou só o Daniel Silveira. Agora, o Alexandre foi para a segunda parte do plano. A primeira parte era chamar o Marcos Duval para depor e pegar o celular dele. O Marcos Duval entregou o celular, lembre-se, ele entregou o celular dele porque quis, foi voluntariamente, foi voluntário, ele entregou o celular. Ele assinou o termo, que estava entregando o celular voluntariamente. Ele mentiu para o Flávio. Ele disse ao Flávio Bolsonaro que a Polícia Federal apreendeu o celular dele. Aí a Polícia Federal mostrou a prova, mostrou o documento dizendo que não. Você entregou porque quis. Ninguém aprendeu nada, não. Ninguém nem aprendeu o seu celular. Você é senador? A Polícia Federal não vai aprender o celular de um senador da República. Sem que tenha uma ordem judicial. Aí entra nessa. Por que você deu o celular? Porque ele quer ferrar o Bolsonaro. Só que toda vez que ele quer ferrar o Bolsonaro, cai alguma coisa, agora ele tá com o Flávio no cangote. Não sei qual é o plano do Marcos Duval, realmente não faço ideia. Mas eu sei que ele teve que voltar atrás e que aí ele entregou o celular, que era para tentar dar outra apunhalada pelas costas, e a Polícia Federal desmentiu. Foi isso. Tá, por quê? Porque a Polícia Federal desmentiu porque os bolsonaristas vão começar a falar que isso é um abuso. A Polícia Federal pegar o celular de um senador da República. A Polícia Federal falou, não, você entregou porque quis. Peraí, não tem essa de abuso de autoridade aqui não. Não jogue de novo essa narrativa. Tá, agora o Daniel Silveira foi transferido para Bangu. Essa é a parte 2 do plano. Então a primeira parte é ele saber que tá todo mundo contra ele. E ele ficou sabendo, mudaram o depoimento, foi depois do Flávio falar com o Marcos Duval que ele mudou o depoimento e colocou tudo nas suas costas, e a estratégia é da família Bolsonaro, jogar tudo nas suas costas, viu, Daniel Silveira? Então a sua situação da última prisão, que deve estar passando na cabeça dele, né? Não, vou confiar que no final o Bolsonaro me salva. Esquece. Esquece. Você vai ficar preso aí, se a gente jogar a chave fora, não espere que o Bolsonaro um dia venha com uma chave nova abrir para você. Não vai. Não vai. Então, veja bem. Te deu indulto? Deu indulto, porque era bom para ele com a base dele em ano eleitoral. E aí ele podia rivalizar mais com o Alexandre de Moraes, que era parte do plano golpista dele. Tinha até a minuta do golpe depois para ele falar que o Alexandre de Moraes era suspeito, parcial. Ok. Agora não. Agora o Daniel Silveira está tendo crise de choro todos os dias. O advogado dele falou, fascista é um negócio, hein? O Anderson Torres tá preso, o advogado falou que ele tá... Eu não lembro nem o termo que ele usou, mas praticamente que ele ele está encostado, praticamente um lixo humano, o cara tá jogado, tá com depressão profunda, está sobrevivendo à base de remédios. E daí, não sou psiquiatra. Eu vou falar, se fosse eu o juiz do caso, eu ia falar. Eu ia responder para o advogado, e daí? Que ele pensasse nisso antes de tentar dar um golpe de Estado. Antes de organizar ataques terroristas. Aí pensava nisso, não pensou. Tá aí, não sou psiquiatra, dane-se. O Daniel Silveira a mesma coisa. Tá tendo crise de choro, tudo mais. A vez que o Daniel Silveira foi preso da última vez, vamos lembrar, ele teve um ataque de fúria na frente das câmeras e ele começou a ameaçar de morte os ministros do STF. Aí foi preso no dia seguinte. Ok. Aquela vez aconteceu uma coisa, que era o seguinte: tudo indica que o Daniel Silveira estava tomando anabolizantes e que aí ele ficou bravo demais, que o cara que está tomando começa a ficar maluco. E aí ficou bravo demais. Inclusive, quando ele foi para cadeia, a primeira coisa que aconteceu foi ele ter uma crise de depressão, que é exatamente o sintoma mais comum de quem está em abstinência. O cara estava tomando um caminhão de anabolizante, para de tomar, primeira coisa que dá é depressão. Dessa vez, novamente, está aí com depressão e crises de choro. Na hora de tentar organizar um golpe de Estado, não pensou nisso. Só que vamos lembrar, ele não foi preso pelo crime do Marcos Duval ainda. E o Alexandre não quer que ele não marcou o depoimento dele exatamente para ele esfriar a cabeça na prisão. Ele foi preso
pelas tornozeleiras eletrônicas. Ele quebrou a tornozeleira eletrônica diversas vezes propositalmente para que ele pudesse sair por aí sem tornozeleira. Ele era fotografado de tornozeleira eletrônica no Congresso Nacional durante o final do ano, começo desse ano, e a tornozeleira quebrada. Ele nem carregava mais a tornozeleira. Cada dia que ele cometia uma infração, ele levava uma multa de 15 mil reais. No total, em dezembro, a multa dele estava em 2 milhões e 600 mil reais. Aí o que acontece? A multa já não serve mais, o cara não tá nem aí. E você vê um cara que tinha 270 mil em espécie na casa dele, ou seja, tem alguém financiando esse cara. Tem muita grana ilegal entrando para ele. Então prende. Aí, presos não vai ter como você quebrar a tornozeleira. Agora, é o seguinte, você foi preso e no mesmo dia veio uma acusação nova muito mais grave. Muito mais grave. Espera aí para depois. Por quê? Porque cada dia que passa é um dia em que o Daniel Silveira tá aí chorando 1 litro de lágrimas e que ele vai se desesperando mais. E ele vai percebendo e vai caindo a ficha nele o seguinte, no meio de toda essa depressão, o Bolsonaro me abandonou. Quando eu contar a versão do que aconteceu nessa reunião, eu vou ter que contar o que aconteceu. Eu não vou poder falar, olha, realmente fui eu quem falei tudo, o Bolsonaro ficou quieto, a ideia foi toda minha, eu queria gravar o ministro Alexandre, eu contactei o Marcos Duval, eu manipulei o Bolsonaro é inocente e o Bolsonaro não me denunciou às autoridades porque eu o manipulei para que não me denunciasse. Ele não cometeu nem o crime de prevaricação, ó, nada, nada. Você acha que ele vai falar isso? Você falaria? Sabendo que o Bolsonaro deixou pelo caminho todos os seus aliados? Falaria? Pois é, o Alexandre de Moraes está deixando ele. Esfria a cabeça aí, menininhas. Esfria a cabeça. Já você dá o depoimento. Quando o Daniel Silveira fizer assim no espelho, ó, o braço dele estiver um pouquinho menor, aí ele começa a chorar e ele fala, ai, caraca, deixa eu depor que eu vou falar quem foi, quem é o golpista aqui. É isso que vai acontecer, aí vai dar depressão profunda nele. Então, aí ele fala quem é, que é o Bolsonaro. Então tá tudo se caminhando para a delação do Daniel Silveira ao Bolsonaro num caso gravíssimo, porque é um caso que liga com a minuta golpista do Anderson Torres. Anderson Torres, que eu citei aqui, é o outro que está em depressão, e eu vou falar, pode demorar 1 semana, 2, 1 mês, 2, 3, 5. Uma hora Anderson Torres vai começar a falar, porque o caso do Anderson Torres é bem pior. A gente estava falando aqui do Anderson Torres de 91 anos de cadeia. Só que isso é sem contar os crimes que a gente descobriu do caso Yanomami. Aí, põe crime aí para o senhor Anderson Torres. Alguns processos podem demorar muito, mas outros processos são direto no STF. O caso do Yanomami e esse caso do golpe de Estado é direto no STF. Então o fato dele não ter foro privilegiado não o ajuda em nada. Eu vou te dar um exemplo aqui de alguém que não tem foro privilegiado e isso ajudou a pessoa. O Cabral. O Cabral foi condenado a o quê? 405 anos de prisão? É isso? Tá solto. Tá com tornozeleira eletrônica, mas tá solto. Por que tá solto, Thiago? Porque ele tem 20 e tantas condenações em primeira e segunda instância. Ele não tem nenhuma condenação na última instância, que é na quarta. Tem alguns que já estão na terceira instância, alguns processos dele. Então ele só volta para a prisão daqui 2, 3 anos. Talvez volte antes, sim, mas continuando os processos como estão daqui 2, 3 anos. Aí ele volta e não sai mais. A partir da primeira vez que voltavam, várias das condenações dele vão subindo de instância até chegarem várias no STF, e aí vai ser referendado esses anos. Mas os crimes do Cabral eram crimes do colarinho branco. Eram crimes... Eu faço aqui, meu colarinho nem é branco aqui. Tá, eram crimes financeiros. Não é crime que teve gente morta, que teve patrimônio depredado, crime hediondo como genocídio, não. O caso do Anderson Torres é pior, porque primeiro, ele já é julgado direto no STF, ele e o Daniel Silveira. Segundo, são crimes que envolvem tomada violenta do Estado Democrático de Direito. Envolve terrorismo, envolve genocídio no caso do Anderson Torres. Do Daniel Silveira não, do Anderson Torres sim. Quer dizer, uma condenação, mesmo se alguém mandasse para a primeira instância, o que não vai acontecer, já vai preso. Já começa a cumprir a pena na cadeia. No caso do Anderson Torres, a condenação é direto no STF, não tem nem para quem recorrer. Então a situação desse pessoal está cada vez pior, e eu vou falar. A última vez que o Daniel Silveira cometeu um crime, demorou menos de 2 anos o julgamento dele. Demorou o quê? 1 ano e 2 meses o julgamento dele? Demorou bem pouco. O crime foi cometido em fevereiro de 2021, de 2021, ele foi condenado em abril de 2022, 1 ano e 2 meses. Até a condenação, que é direto no STF. Olha só onde isso vai levar para esse pessoal aí. Vai chegar o momento em que todos eles vão se voltar contra o Bolsonaro. Todos eles.
Não só Daniel Silveira e Anderson Torres, mas outros que também estão presos e outros que serão presos nos próximos meses. Todos vão acabar se voltando contra o Bolsonaro. Eu vou falar, quem demorar muito para se voltar contra o Bolsonaro vai cometer um erro. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a justiça tem provas contra o Bolsonaro, não precisa mais de delação. Então o primeiro ou o segundo que delatarem o Bolsonaro, talvez consigam um acordo, talvez até um acordo muito bom. Os outros, já não. Já não conseguem acordo nenhum. Vão ficar delatando o Bolsonaro só para jogar tudo em cima do principal culpado, que é o que muita gente vai começar a fazer, viu? Não tenha dúvidas. Mas calma, a gente terá o prazer de ver isso acontecer daqui a alguns meses. Até então, vamos aproveitar o que está aqui, os terroristas aí presos, os golpistas presos, tendo crises de choro, tendo um péssimo final de semana, diferente da gente. Espero que você esteja tendo um excelente final de semana. Falou!